A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos jovens e adolescentes. Estamos dando início em mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, tá? Que será ministrado no dia 5 de maio de 2024 na sua igreja. O tema dessa lição, os inimigos do cristão. Você sabe quem é os principais inimigos do cristão? São 3. Quais são eles? Vamos aprender nessa lição, né? Quem são esses ferrenhos e terríveis inimigos do cristão? Que são apenas 3, porém ferozes e perigosos se o cristão não estiver prevenido, tá? Com a sua vida no altar para vencê-los, ok? A nossa lição tem como comentarista o pastor Osiel Gomes, tá? Um exímio pastor, e ele comenta 13 lições. Agora nós estamos na lição de número 5. O tema geral da nossa lição, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse é o tema geral. E o tema da lição de número 5, como já dissemos, os inimigos do cristão, que nós vamos ministrar agora. E gostaria que você ficasse conosco até o final do vídeo, porque tem muitos subsídios, muito aprendizado para nós nessa lição, né, promissora, nessa lição que promete trazer muitos conhecimento, né, a respeito sobre os 3 inimigos do homem cristão, ok? Então fica conosco até o final. Te peço já, você que pela primeira vez está assistindo o nosso canal, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Para você que é inscrito também, fique conosco até o final e não esqueça de dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. Com isso você estará cooperando para que os nossos vídeos sejam, né, direcionados e também recomendados para mais pessoas, ok? E o canal assim vai crescendo. Então não se esqueça de inscrever e assim você estará cooperando para conosco nessa missão abençoada que é ministrar a palavra de Deus. O nosso texto áureo está em Gálatas 5, versículo 25 ao 26. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, tá? Esse é o aconselhamento de Paulo aos Gálatas, né? O cristão genuíno, ele não pode andar, né, segundo a carne, mas tem que andar segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, né, é uma lei de liberdade, né? Liberto do pecado, liberto das coisas contrárias à vontade de Deus. Verdade prática, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Quais são eles? Como eu disse, são 3. Primeiro, número 1, o diabo. Número 2, a carne. E número 3, o mundo. São esses 3 inimigos, tá, que atrapalham, né, na jornada cristã, certo? São inimigos ferrões que nós temos que estar preparados para vencer. Então, nessa jornada de fé, há inimigos que tentam atrapalhar a nossa jornada, a nossa carreira cristã, ok? Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, o único meio de vencer esses 3 inimigos é estar em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, Jesus disse: eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também podem vencer, ou vocês vencereis, tá? E João diz na primeira carta dele, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo? É a nossa fé. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer através da nossa fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Romanos 6, verso 11.
e ao versículo 14, ao verso 14. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, ao versículo 15 ao versículo 17, tá? Não vamos ler para nós ganharmos tempo, vamos já adentrar na nossa introdução, na introdução da lição. Na jornada da vida cristã, nós deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nele encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar. Quais? O diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, desses 3 inimigos, o mais feroz e o pior é a nossa carne. É o eu, é lutar contra a nossa natureza caída, porque ela é interna. Já o diabo e o mundo são externos. Não é fácil vencê-lo, mas a carne ela é mais difícil. Lutar contra a carne, contra os desejos carnais da natureza caída, não é fácil, tá? Então é o inimigo mais feroz que nós temos de lutar contra o eu, a nossa natureza caída. Então aqui está um panorama da nossa lição que vamos estudar, certo? Uma visão geral através dessa introdução e já temos em mente, né, o que nós vamos trazer aqui para vocês como subsídio, como conhecimento, tá? No primeiro ponto, nossa lição está dividida, como é de costume, né, o nosso comentarista, ele divide a lição em 3 pontos principais, ou 3 tópicos, né? Primeiro, o inimigo do cristão. Nós vamos ver aqui o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, ok? Temos 3 subpontos. No segundo tópico nós temos o segundo inimigo do cristão, que é a carne, com 3 subpontos também. E no terceiro e último tópico nós temos o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo, tá? E tem 3 subtópicos onde nós vamos, né, ministrar esse conteúdo maravilhoso dessa lição, que é promissora para mais um aprendizado na nossa vida cristã, tá? Primeiro ponto, o primeiro tópico, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. Por quê? Está aqui o diabo é real. Porque tem muita gente que não acredita que o diabo é um ser. Eles acreditam que é uma criação da imaginação dos cristãos. Mas o diabo, ele é real. E Jesus fala sobre ele, Paulo fala sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse fala, e Jesus dá pronomes, né? Mostrando que ele é uma persona, que ele é uma pessoa. Não é o imaginário, algo imaginado, inventado, algo inventado pela imaginação cristã. Não, o diabo é real, ok? Então o diabo é real, a existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Desde Gênesis, né, nós vemos que está descrito sobre esse personagem, tá? Que é o diabo. Então, nós temos aqui, o diabo, ele tem nome, tá? E pronomes dado a ele, tá? Então, adversário e acusador é o significado da palavra Satanás ou diabo. Então, adversário ou acusador é o significado da palavra Satanás ou diabo, tá? A antiga serpente ou Satanás, né? A antiga serpente, em Apocalipse, né, está escrito sobre essa questão. Ambas aparecem, né? A palavra Satanás, a palavra diabo, né? O acusador, o adversário. Essas palavras aparecem 87 vezes na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, tá? Então, é maior do que o livro da Bíblia, as vezes que ela aparece. Nós temos 66 livros e ela aparece 87 vezes essas palavras sobre, nominando Satanás, ok? Então, ele é real. A única paternidade que Satanás tem é a mentira.
Então, Satanás, a única filha que ele tem é a mentira. Todos aqueles que amam a verdade se constituem inimigos de Satanás, tá? Porque ele não se firmou na verdade. E quando ele fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então, essa é a filha única de Satanás, tá? Ele é o pai da mentira, porque quando ele fala do que lhe é próprio, porque ele não firma na verdade. E então, João 8,44 fala que ele é pai da mentira, o pai da mentira. O diabo não é uma imaginação criada pelos homens, tá? Porque a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, dando nome, né, e pronomes. O diabo é real e ele tem personalidade, ou seja, ele é uma persona cuja a essência do seu caráter é má. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. Tá? Você vê pessoas baleadas, pessoas acidentadas, ambulâncias, né, enchendo os prontos-socorros, ok? Doenças, não vamos dizer que todas as doenças são originárias do espírito maligno, mas é do pecado, tá? Então, essa origem de tantas coisas que acontecem de mal, certo? É provocada por Satanás, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E por isso a razão de ter muitas mortes, né? Muitos assassinatos, porque esse é o papel do diabo. Mas Jesus ele veio fazer ao contrário. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas o Satanás veio matar, destruir, roubar, tá? Fazer mal. Ok? Esse é o papel de Satanás. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o segundo ponto, melhor dizendo, do primeiro tópico, a descrição de Satanás. Satanás era um querubim ungido, tinha o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no monte santo de Deus e andava no meio das pedras afogueadas. Perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, mas se corrompeu e se tornou iníquo. Depois de Satanás ter deturpado o bem e gerado o mal universal, ele foi expulso do céu e foi lançado na terra. Ezequiel 28, verso 12 ao versículo 15 e o 19, e Lucas 10 e 18. Satanás foi citado por Jesus com um pronome pessoal, indicando que ele é uma pessoa, ele é real, ok? Paulo diz que ele é o Deus desse século, portanto o diabo não é uma invenção da igreja ou dos cristãos, ele existe e ele é real. Tanto Jesus falou sobre Satanás, como Paulo falou, né? E toda a Bíblia fala sobre Satanás. Então Jesus deu nome a Satanás, né? Tem pronomes, e Paulo fala que ele é um pequeno Deus. Por quê, irmão? Porque ele controla esse mundo sistema. O sistema mundano, que jaz no maligno, né? É controlado por Satanás. Então ele é considerado um Deus pequeno, que cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz de Cristo, tá? E é preciso que nós pregamos para tirar, né, essa cegueira, né, com muito amor, arrebatando alguns da mão de Satanás. Então esse é o papel, ele é real. Você pode conferir em 2 Coríntios 4:4 e Mateus 4:10. Você vai constatar que essa personalidade é real. Satanás não é uma miragem, não é utopia e nem imaginação dos cristãos, mas ele é um ser, tá?
ele tem sentimento e cuja essência do seu caráter é maligno, é fazer o mal. Ele é, nós vemos Ezequiel dando aqui a descrição dele, né, na pessoa do rei de Tiro, tá? Trazendo ali a descrição de Satanás, que ele era um querubim ungido, aquele que protege, estava no Monte Santo de Deus, tá? Ele era de alta patente, era de uma alta patente, era um anjo de luz, por isso era chamado de Lúcifer, né? Onde estava no céu. Mas ele propôs em seu coração, pecou, mesmo não tendo como pecar no céu, mas ele pecou, ele proporcionou, ele deturpou o bem e gerou o mal. Não foi Deus que criou o mal, mas Satanás gerou o mal. Então Deus não cria o mal e nunca criou. Quando Isaías fala que Deus, ele é quem faz o mal, é quem faz o bem, ou cria o mal, ou cria o bem, está falando sobre o juízo sobre as pessoas que é contra Deus, que é pecadoras, que é iníquas, né? E contra o juízo contra Satanás, tá? Mas quem gerou o mal, quem deturpou o bem foi Satanás, certo? Deus criou o perfeito querubim. Quando ele andava entre as pedras fogueadas. Era um anjo de alta patente, mas sem motivo nenhum ele propôs, né, subir acima de Deus, ser mais do que Deus. Chamado pecado da soberba. Espírito peca? Sim. Qual que é o pecado do espírito? Soberba. Orgulho, tá? Então, a soberba. Quando Deus vê um homem soberbo, lembra Deus o diabo. Foi esse o pecado do diabo no céu. Então a soberba é um pecado do espírito, ok? Vamos ver tudo isso nessa lição. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, a identidade do inimigo, ok? Ele tem identidade. Segundo alguns estudiosos, que os antigos fenícios, eles 3.000 anos antes de Cristo, eles mandavam a pessoa morder na argila para deixar a marca, para deixar a sua identidade. Por ali eles identificavam as pessoas, né? A não ser que caísse um dente, né? Então eles identificavam, então identidade é a marca, né? É a marca de uma pessoa, tá? Então uma pessoa é conhecida pela sua identidade, pela sua marca. E a Bíblia mostra a identidade de Satanás, né? As suas marcas, né? Quando ela nos revela os nomes a ele atribuídos. Quais são os nomes que a Bíblia revela a Satanás, né? Atribuindo a Satanás? Vejamos. Primeiro, serpente, Satanás, diabo, são muitos, hein? Maligno, dragão, tentador, enganador, Beelzebu, Belial. Todos esses nomes revelam a pessoa perversa e destruidora que é Satanás, cuja essência é maligna. João 10:10, repetindo novamente, ele veio matar, roubar e destruir. Esses nomes têm referências bíblicas, tá? Eu vou citar aqui as referências, depois você confere na Bíblia. Vejamos os textos bíblicos, tá? A ele referido. Apocalipse 12:9 traz aí Satanás, né? Apocalipse 20 e verso 2, também vai falar outro nome de Satanás, que eu citei aqui, ok? Está entre eles, eu só citando a referência para vocês conferir. Efésios 4:27, 1 João 5:18 e 19, Apocalipse 12, verso 3, 7, 9 e 10, 1 Coríntios 7:5, Apocalipse 12:9, Lucas 11:15 e Juízes 19:22. Todos esses textos vai trazer os pronomes, né, dado a Satanás, ok? Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, o segundo inimigo do cristão. O primeiro é o diabo. O segundo é a carne, tá? Essa é perigosa. O conceito bíblico da carne. Então vamos ver aqui, teologicamente, o conceito bíblico da carne. As obras da carne são quantas? São 16, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões, divisões, inveja, bebedice, orgia,
E Paulo diz, coisas semelhantes a estas, né? Ele põe aqui 16, mas tem muito mais, tá? Mas só o básico. E Paulo diz, semelhante a essas coisas, as quais vos previno, vos dou uma advertência, tá? Como já antes vos adverti, vos preveni, tá? Que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Você vai ver então a natureza da carne, a natureza caída, tá? Só manifesta através dessas obras de inveja, glutonaria, bebedice e as tais coisas. Paulo adverte que os que praticam não entrarão no reino dos céus. Essa é a chamada também de natureza caída, como eu já disse. E essa natureza está relacionada ao pecado e indica o desejo de viver exclusivamente em favor dos prazeres do corpo. 1 João, verso 2 e 16, tá? Então nós vemos aí que essa natureza caída, ela indica a viver segundo os prazeres do corpo. Pornografia, tudo que está relacionado com porneia, né? Palavras maliciosas, né? Mentira, tudo isso são obra da carne. Então esse é o segundo inimigo do homem, é a carne, tá? E só há um jeito de combater esse inimigo. Qual? Produzindo o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 ao 23. Quais são os frutos? Você tem que produzir para combater a obra da carne. Se você viver no Espírito, você está livre, né, das obras da carne. Quais são? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tá? Fé, mansidão. Então são o fruto do Espírito para vencer, certo? Essa natureza caída que a carne, né, quer, que deseja só os prazeres deste mundo, os prazeres carnais. Então é combatido ferozmente pelo fruto do Espírito. Quando você aceita Jesus, então agora você passa a ser uma nova criatura, que é chamado de novo nascimento, e começa então a ser uma pessoa diferente, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muda tudo, irmão. Mente, sentimento e atitude é transformada. Agora você vai ser uma nova criatura. Os desejos da carne vai cair por terra e agora vai vir os desejos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, fé, tá? E mansidão. Esses são o fruto do Espírito para combater as obras da carne. Avançando para o nosso segundo ponto, o segundo tópico, a carne no Novo Testamento. Tá? O homem natural no Novo Testamento se refere ao homem carnal, é aquele que não possui o Espírito Santo e vive em função dos desejos de sua carne. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14. O homem natural não entende as coisas que são espirituais porque ela discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual entende tudo e de todos não é discernido, mas porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Esse tipo de pessoa, né, natural, carnal, se opõe à vontade do Espírito Santo e se envolve com muitas práticas que desagradam a Deus. Gálatas 5, versículos 16 e 17, como já citamos. Então aí nós vemos a carne no Novo Testamento, né? Nós vemos aí em 1 Coríntios 2 e 14, fala sobre o homem natural e também sobre o homem espiritual. Avançando para o terceiro ponto da nossa lição, do segundo tópico, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Nós vamos ver aqui essa perspectiva. Teologicamente, para estudar sobre a carne, é preciso aplicar os métodos do estudo da hermenêutica, sem dúvida, ok? E sempre usar a regra do contexto e do pós-texto, tanto do contexto imediato como do contexto remoto, a fim de entender
de que se trata a palavra carne, porque na Bíblia a palavra carne pode aparecer tanto para ensinar sobre situações naturais, como saúde relacionado aos membros do corpo. Filipenses 1:24, ok? E como pode tratar sobre o ensino dos desejos pecaminosos do corpo, Romanos 8:8. Então, temos que fazer essa separação de águas, esse divisor de águas, né? A Bíblia trata tanto das patologias do corpo, como das doenças espirituais, ok? Pecaminosas, tá? O contexto imediato, né, vamos dar uma palhinha aqui sobre isso. O que é o contexto imediato? É tudo aquilo que está próximo ao texto, né? Parágrafo e capítulo, né? É o antitexto e o pós-texto. Esse é o contexto imediato. Tem que estudar, quando nós estudar sobre uma doutrina, principalmente sobre a doutrina relacionada com as obras da carne, ok? E temos também o contexto remoto, tá? É tudo aquilo que está distante do texto. O primeiro é próximo, né? Antes e depois, né? Capítulos, versículos, e o contexto remoto é tudo aquilo que está distante, né? Mas ao mesmo tempo abrange o texto estudado. Seções, ok? Divisões maiores da obra e o livro como um todo, né? Você vai ler toda a Bíblia, né? E vai pegar livros paralelos relacionados com esse contexto remoto para você tirar um aprendizado genuíno. Isso aí é chamado da ciência, da interpretação, a hermenêutica, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, tá? O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Tá? Primeiro ponto, perspectiva bíblica da palavra mundo. Vamos ver o que significa a palavra mundo. Falamos mundo, mas não separamos, né? Os mundos aí que existem. João diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, ok? Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, o mundo tem prazo de validade, ele vai vencer. Quem ama o mundo vai também ter vencimento, mas aquele que faz a vontade de Deus não tem prazo de vencimento, porque ele permanece para sempre. Então vale a pena amar a Deus do que o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas de qual mundo João está falando? Olha uma curiosidade aqui. João não está falando do mundo cósmico, tá? Do mundo das estrelas, dos astros, não. Mas ele está falando do mundo sistema, dirigido e controlado por Satanás, tá? Daqueles que opõem a Deus. Esse é o mundo que João está falando. O mundo sistema, dirigido e controlado por Satanás. O mundo inimigo do cristão. É isso que João está falando, tá? Diz respeito aos seres humanos que se opõem contra Deus e o sistema pecaminoso criado por esses seres humanos, tá? Controlado por Satanás. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Então, só mostrando ter essa visão do mundo que João está falando, não é o mundo cósmico, tá? Mas é do mundo humano, desse sistema que Satanás domina e controla. Por isso que Paulo diz que Satanás, o Deus desse século, cegou a mente das pessoas para que não vejam a luz da verdade. Então são essas pessoas que Satanás domina e elas lutam tudo o que é de Deus, contra tudo aquilo que é de Deus, contra o povo de Deus, contra tudo, certo? Que se fala que é de Deus. Então esse é o sistema controlado, ok? E é por isso que nós cristãos precisamos de nos esforçar a pregar a palavra para ver se arrebatamos algum, né, do fogo, do inferno, das garras de Satanás. Então aqui nós chegamos no final dessa lição maravilhosa. Aliás, estou meio equivocado aqui, não no final, mas estamos no segundo ponto, né, melhor dizendo, tá? São 3 pontos.
os 3 níveis dos vícios infames. Então nós vamos ver da carne, né, do ser humano. Veja bem, concupiscência da carne é o segundo ponto, tá? Concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se refere ao forte desejo pecaminoso do homem natural. Tá? Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida se refere ao forte desejo pecaminoso do homem natural, do homem carnal. Tá? Então nós vamos ver em primeira mão aqui os desejos da carne. Então, desrespeito à vontade pecaminosa que gera os apetites do corpo e os vícios contrários à vontade de Deus. Gálatas 5, versículos 19 e 12. É aquilo que Paulo fala, né? Então, os desejos da carne está relacionado a isso. A bebedice, a vícios, né? A pornografia, toda a área da porneia. Então, está relacionado ao desejo da carne, né? Então, quando Satanás tenta Jesus ali, ele transforma essas pedras em pães, né? Porque a primeira necessidade da carne, né, do ser humano, é o alimento. Então, ele usa essa estratégia, ok? Então, nós temos essa questão que está registrada, você pode conferir em Gálatas 5, versículo 19 e versículo 21. Tá? Agora, o desejo dos olhos revela uma alma completamente distante, tá? Distanciada de Deus. Romanos 1, 28 ao 32. Então, tudo que está relacionado, né? Os olhos ficam milímetros, distância mínima do cérebro. Então, tudo está relacionado com a mente, tá? Então, atrai os olhos, ok? E Satanás, sabendo que o homem é atraído pela visão, então ele lançou a imagética, né? As mídias, né? Os filmes, aonde nesses filmes e nessas mídias vem então a pornografia, filmes de assaltos, filmes de matança, de atrocidades, ok? Aonde Satanás evangeliza, né, a mente da pessoa através dos olhos, proporcionando a ele, né, estimulando a ele a praticar esses atos que Satanás faz, matar, roubar e destruir, tá? E também a prostituição através dos olhos da imagética, porque está milímetros em distância do cérebro, muito próximo, então está tudo ligado. E quando o homem olha, então ele já vem para o campo da mente, ok? Então essa é a soberba dos olhos. E terceiro, a soberba da vida, diz respeito a uma mente pervertida e um espírito completamente em rebelião a Deus, contra Deus, tá? 1 Timóteo 4 e 2. Então aqui a soberba, ok? A soberba da vida fala, como eu disse, quando Deus vê um homem soberbo, lembra ele o diabo. É a pessoa que quer ser, despreza Deus, quer ser maior do que Deus. A pessoa ostenta e pisa no próximo, né? Quer ser o cara, ok? Então isso aí é o pecado do espírito, a soberba. Foi isso que destronou Satanás. Ele ensoberbeceu o seu coração e quis ser maior do que Deus. Então o homem, quando é soberbo, orgulhoso, ok? Quer ser, né, despreza, né? Ele não crê em Deus, ele acha que ele é e acabou, certo? Se ostenta, né? Então isso aí é a soberba da vida. Quando Satanás levou Jesus lá no pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, né? Salta daí, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos e não deixará que tropece, né, em pedra alguma, que você se machuque. E Jesus disse para Satanás: vai de Satanás, né? Porque não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando o homem é soberbo, ele tenta a Deus. E Deus não permite ninguém, tá? Deus não pode ser tentado. Então esse é o pecado, né, da soberba. Então nós chegamos aqui no terceiro subponto do terceiro tópico, vencendo o mundo, ok? Tanto Jesus como seus discípulos recomendou aos crentes
que eles deveriam vigiar e orar. Mateus 26 e 41. Tá? Primeiro, vigiar e depois orar. Porque se você orar e não vigiar, você pode cair em tentação. Então, a vigilância sempre em primeiro lugar. Atento, tá? Prudente. Revestir com toda a armadura de Deus. Esse é o apóstolo Paulo que fala em Efésios 6 e 10. E sempre fortalecendo a nossa fé pela palavra de Deus, pois com isso venceremos o mundo que jaz no maligno. 1 João 5 e 4. Né? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Qual é a arma que nós vencemos no mundo? A nossa fé. Então, esses três conselhos que é dado. Jesus primeiro ensina, vigiar e orar, para você vencer o mundo. Depois Paulo fala, revestir da armadura de Deus, tá? O cinturão da justiça, tá? A espada do Espírito, que é a palavra, o calçado da evangelização, do Evangelho, da paz, tá? O escudo, que é a fé. E sobre tudo isso, essa armadura deve ser amarrada com oração. Ela tem que ser alicerçada, tá? Através da oração. Paulo diz, orando por nós, para que no abrir da minha boca eu possa trazer a palavra com segurança. Então a oração é que traz sustento para toda essa armadura, para que elas fiquem firmes e nós possamos batalhar contra o mundo, vencer o mundo. Então vencer o mundo, certo? Além da fé, temos a armadura de Deus, tá? Temos também vigiar e orar. Sem orar, irmão, nós não... A oração é a respiração da alma. Quando o crente para de orar, a sua alma morre asfixiada, sem oxigênio celestial. Tá? Mas quando você ora, a sua alma respira bem. Porque a oração é a respiração, é a vida da alma. Quando você ora, você comunica com Deus, que é a vida. Então você tem vida com abundância. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, né? Continue orando por nós e também curtindo nossos vídeos, dando seu like, dando seu joinha, se inscrevendo em nosso canal, assim se estará nos abençoando o nosso trabalho. E que Deus abençoe a vida, estaremos orando por você e sua família. E até o próximo vídeo, galera. Bye, bye e Deus abençoe a todos.